E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui do site bibotalk.com e eu te pergunto, quando o mundo ficar igual o filme O Livro de Eli, você lembra desse filme? Only a few survived. Então, você tá ligado que o mundo vai ficar desse jeito. Aí imagina você perdido aí nesse mundo, andando sozinho, você cristão, aquela coisa toda, e aí você se encontra um grupo de pessoas e sobreviventes e tal, e você é o único crente ali. Ou tem outro crente e tal, mas tu percebe que é aquele crente meio... aquele cara que ia na igreja aos domingos, né, e tal, mas não era firme, né? Aquele crente Raimundo que a gente diz, né? Sabe o crente Raimundo? Eu não vou ter que explicar essa piada da quinta série do Evangelho, né? Que é a piada antiga. Mas imagina, vocês lá, não tem pregação da palavra, ninguém fala de Jesus, não tem ceia. A minha pergunta para você é, você pregaria a palavra? Você faria o batismo caso alguém aceitasse essa pregação e dissesse: eu quero servir a esse Deus que você está falando? Você faria o batismo dessa pessoa? Você ministraria a Santa Ceia para esse grupo de pessoas que agora acreditam nessa palavra que você pregou? Ou você correria atrás de um pastor, de uma pastora, enfim, um sacerdote, uma sacerdotisa? O que você faria? Pois bem, gente, eu quis criar esse cenário apocalíptico para falar de uma doutrina que é bíblica e é incrível como doutrinas bíblicas elas vão sendo transformadas e alteradas ao longo da história. Isso acontece demais. Algumas coisas que a gente olha para a palavra, mas está tão claro aqui na palavra, por que esses pessoal estão fazendo esse negócio aí de coisa errada? Se está tão claro aqui. Mas, gente, é normal na história, aliás, é normal, mas não deveria, as pessoas na história da igreja esquecerem algumas doutrinas bíblicas, e se tem uma doutrina bíblica que foi deixada de lado, é o sacerdócio universal de todos os crentes. E é interessante que o próprio Lutero, que ajuda a resgatar esse conceito, a própria comunidade que se origina dele vai cair no mesmo erro que ele procurou consertar. E é incrível como essa doutrina precisa hoje ser falada, é por isso que nós precisamos falar da reforma protestante, porque as pessoas na igreja, a maioria delas, não se enxerga como uma ministra, um ministro do evangelho, como um servo. Nós ainda, em pleno século 21, estamos fazendo a distinção entre clérigos e leigos. Ou seja, quem são os clérigos? Aquelas pessoas vocacionadas, chamadas, que fizeram seminário, que estudaram. Então, só elas podem orar pelos enfermos, só elas podem ministrar a ceia. E tem os leigos, que é aquele povo da igreja que só serve para dar oferta e ali ouvir uma palavra porque a sua alma está desesperada. Então a gente ainda divide leigos e clérigos, e isso está errado. O Novo Testamento já é muito claro em nos dizer que não existe essa de clérigos e leigos. Se a gente ler 1 Pedro no capítulo 2, no versículo 9, isso já começa a ficar bem claro. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No Novo Testamento não tem essa de clérigos e leigos. Tecnicamente, o Novo Testamento é um povo de clérigos. A palavra clero, até na Bíblia Sagrada, ela é utilizada para designar todo o povo de Deus. Então, esse negócio de leigo não existe. Essa ideia do leigo surge porque ao longo da história do cristianismo, nós fomos criando uma casta de clérigos, de sacerdotes, como no Antigo Testamento. E no Novo Testamento não existe mais essa casta de homens e mulheres especiais que fazem acontecer e são os únicos mediadores entre o povo e Deus. Todo agora o povo, todo aquele que acredita, que professa fé em Jesus Cristo, é um povo de Deus. Não tem mais o homem de Deus, né? Tem gente que ainda usa esse argumento, que tá mexendo com o homem de Deus. E quem fala mal do pastor vai ser comida de bicho. Quem fala mal do pastor vai ser comido de bicho. Todos aqueles que servem a Jesus são ministros do evangelho. É um reino de sacerdotes, é um povo escolhido. Qual é a função do povo de Israel? Era uma função sacerdotal, de mostrar ao mundo
o verdadeiro Deus. Agora essa missão pertence à igreja. Nós somos o verdadeiro Israel. Você percebe isso? Então agora essa é a nossa missão. A gente tem que estar preparado, né? Eu tenho que estar preparado para pregar a palavra. Eu tenho que estar preparado para ministrar a ceia, para fazer o batismo. E Lutero, ele fala, e olha que na época de Lutero a igreja estava muito forte essa separação entre clérigos e leigos. E eu gosto muito do que o Timothy George coloca aqui no seu livro Teologia dos Reformadores. Lutero rompeu decisivamente com a divisão tradicional da igreja em duas classes, clero e laicato. Todo cristão é um sacerdote em virtude do seu batismo. Esse sacerdócio deriva diretamente de Cristo. Somos sacerdotes como ele é sacerdote, filhos como ele é filho, reis como ele é rei. Mais ainda, cada membro da comunhão cristã tem parte igual nesse sacerdócio. Isso significa que os ofícios sacerdotais são propriedade comum de todos os cristãos. Não há prerrogativa especial de uma casta seleta de homens santos. E Lutero vai enumerar uma série de coisas que todo o povo tem que fazer. Pregar a palavra, deixa eu ver na minha cola aqui. Pregar a palavra, batizar, celebrar a Santa Ceia, carregar as chaves. Se você não entende o que é carregar as chaves, ouça esse podcast aqui. Aliás, eu não sei qual é o lado, né? Enfim, tá aparecendo no card aqui em cima, tá? Ouça esse podcast com o Jonas Madureira que você vai entender o que é carregar as chaves. Orar pelos outros, fazer sacrifícios, ou seja, a minha vida como um sacrifício agradável, Romanos 12, e julgar a doutrina. Então é responsabilidade de todo mundo. Você precisa se enxergar como um sacerdote de Deus, como uma sacerdotisa. Você precisa entender que essas tarefas que eu acabei de enumerar aqui, você precisa fazer. Então a igreja, biblicamente falando, ela não tem um ministério de homens e mulheres separados. A igreja é o ministério de Deus. Então acordemos para isso, gente. Eu e você somos sacerdotes, somos ministros do evangelho. É o que o Novo Testamento tenta nos ensinar. Devemos entender isso para a saúde da igreja. Claro, não quer dizer que agora, então quer dizer que não existe mais liderança na igreja, Bíblia é um caos? Não, existem homens que são chamados para o presbitério / pastorado. Existe uma organização na igreja. Claro, é bom que homens e mulheres se dediquem ao estudo e sejam esses presbíteros, né, ordenados, esses presbíteros que passaram mais tempo estudando e por isso estão conduzindo a igreja. E devemos respeitar essas pessoas. Agora, na ausência delas, e outra, nós ajudamos essas pessoas ao quê? A julgar a doutrina, a saúde da igreja. Então nós somos uma comunidade de sacerdotes. É claro que dentro dessa comunidade, alguns serão destacados pela própria comunidade para liderar essa comunidade. Entende o ponto? Mas essa liderança não dá poderes sobre este povo, porque esse povo é o povo de Deus. Estude sobre isso, estude sobre o sacerdócio universal de todos os crentes, tá? Leia, tem esse livro Teologia dos Reformadores, ó, tá aparecendo a capinha aqui. Esse aqui é um excelente livro e nesse capítulo aqui de Lutero, ele detona. Se você quiser comprar, o link está aqui na descrição desse vídeo. Tá bom, gente? Um forte abraço e Deus abençoe você, sacerdote, sacerdotisa do Deus Altíssimo. E aí?